O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, que todas as vezes em que ela é proclamada, nós estamos no ano ímpar, 2023, então, você sabe que os domingos são separados pelos domingos do ano A, B e C. No ano A, ouvimos a proclamação do Evangelho de Mateus. No ano B, o Evangelho de Lucas. No ano B, o Evangelho de Marcos. No ano C, o Evangelho de Lucas. E nas solenidades e alguns domingos da Páscoa, e em outros em particular, ouvimos a proclamação do Evangelho de São João. Nos dias de semana, nós temos a mudança das leituras e dos salmos responsoriais. Então, nos anos ímpares, nós ouvimos como primeira leitura e salmo umas, e nos anos pares, por exemplo, no sábado da 13ª semana do tempo comum do próximo ano, nós ouviremos uma outra leitura, não esta aqui retirada do livro do Gênesis, mas nós ouviremos uma leitura retirada do profeta Amós. Mas esta leitura aqui nos anos ímpares é sempre feita no sábado, e isso foi escolhido pela igreja, não foi à toa. A igreja escolheu para que no sábado da 13ª semana do tempo comum do ano ímpar fosse sempre proclamada esta leitura da ação de Rebeca, que é uma figura imperfeita, mas figura da Virgem Maria, em que Rebeca, ela quase que rouba a bênção de Isaque para o seu filho predileto Jacó, em detrimento do seu filho Esaú. Diz a história, vocês podem pegar depois no capítulo 25 do livro do Gênesis, que conta a história de Esaú e Jacó. E meus irmãos, pegue esta frase:
né, sem a qual nós não iremos entender adequadamente essa leitura, que à primeira vista parece uma farsa, uma maracutaia sem tamanho, que a mãe faz, privilegiando um filho em detrimento do outro, porque é uma mentira atrás da outra. E vocês ouviram, espero que vocês tenham prestado bem atenção. Isto é, Isaac está morrendo, ele vai abençoar o primogênito é Esaú, e o velho moribundo diz: meu filho, estou morrendo, vai caçar, pega as tuas armas de caça, vê se você consegue algum animal, se você conseguir um cabrito, faz um assado, para que eu coma e morra, e eu te darei a minha bênção. Pois bem, Rebeca ouviu e disse: ele quer abençoar Esaú. Não, ele vai abençoar Jacó, ele vai abençoar o meu outro filho. E aí ela veste o filho Jacó com as vestes de Esaú, prepara o cabrito para o marido, conforme o gosto do marido, e diz: vai meu filho. E quando ele perguntar se você é Esaú, você vai dizer: eu sou Esaú. E vocês vão ver que Isaac está aqui, ele está moribundo, mas ele percebe, a voz não é de Esaú. Então vem cá meu filho, pega na mão. Esaú, diz a palavra que ele era peludo, ele nasceu peludo, pegou na mão e viu que era uma mão peluda. Por quê? Porque Rebeca tinha vestido o filho com pele de cordeiro. Tocou e disse: a mão é peluda. Aí, conversando com o filho, ia comer: é você mesmo, meu filho? É você, Esaú? E Jacó disse: sou eu, sou Esaú. Aí ele disse: tá bom meu filho, antes de eu comer e dar a bênção, vem cá, me dá um beijo. O filho se aproxima, ele põe a mão na nuca do filho, que também estava revestida de cordeiro, de pele de cordeiro, viu que era peludo. O filho vestido com as roupas de Esaú, ele sentiu o cheiro do filho e disse: é meu filho, é Esaú, tem o cheiro dos campos, e abençoou. Pois bem, vamos entender, mas para que nós compreendamos, já tenhamos em mente, meus santos, que Deus, Ele se aproveita até mesmo das limitações humanas. Deus não quis os atos errados, mas Deus se aproveita inclusive dos atos errados dos homens para realizar os seus planos salvíficos. Nós meditamos sobre isso, acho que no início dessa semana, quando eu falava até a respeito daquela expressão: ó feliz culpa de Adão, que nos mereceu tão grande Salvador, que nós cantamos no Exulta-te. Eu me referia no dia de Páscoa, quando o sacerdote entra com o círio pascal e ele canta: Felix culpa, feliz culpa de Adão, feliz pecado de Adão, porque aquilo que Deus nos deu depois do pecado foi muito mais do que aquilo que nós possuíamos antes do pecado. Então Deus não quis o pecado, mas uma vez que o homem pecou, sabendo que o homem pecaria, Deus nos providenciou graças ainda maiores. Ora, Deus está preparando a vinda do seu Filho, Jesus. E Abraão, Isaque e Jacó são uma preparação longínqua, mas uma preparação para a vinda do seu Filho. E estava nos planos de Deus, e pelo amor de Deus, que o vaso de barro não queira questionar o oleiro: por que me fizeste assim? Imagine o vaso, que é pó, querendo saber por que é que o oleiro fez um vaso para conter água, e outro vaso para conter vinho, e outro vaso para conter óleo, e outro vaso para conter ouro. O oleiro sabe. Então não queiramos nós, formiguinhas inexpressivas,
questionar por que Deus escolhe uns para uma vocação e outros para outra. Mas de uma coisa não tenhamos dúvidas: Deus assim o faz para o bem de todos. Deus não privilegia um em detrimento, em prejuízo de outros, mas Deus privilegia uns para o benefício de todos. Ora, hoje é um sábado, então nós nos voltamos para a criatura mais privilegiada, a Virgem Maria, e que no fim das contas nos foi dada como mãe. Então, todos nós ganhamos, como disse Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela era até, imagine aqui, a sacada espiritual, ela era até mais feliz do que Nossa Senhora. Como assim? Como é que Santa Teresinha pode ser mais feliz do que Nossa Senhora? Porque, disse Santa Teresinha, a Senhora não tem uma mãe tão boa como eu tenho. Isto é, a Virgem Maria é mãe de Santa Teresinha. Ela tem uma mãe santíssima. E uma mãe assim, Nossa Senhora não tem. Com todo respeito e amor, a Senhora Santana, mas a Senhora Santana não é como a Virgem Maria. Então, quer dizer, Deus privilegia uma criatura em benefício de toda a humanidade. Então, pois bem, então Deus se aproveitou, estava nos planos de Deus, que a bênção viria por meio de Jacó. Agora, a maneira como historicamente isso aconteceu por causa das limitações humanas, sim, é de sentir um pesar. Pois bem, então lá no livro do Gênesis, no capítulo 25, no versículo, a partir do versículo 19, diz que Raquel era estéril, que Isaac tinha 40 anos quando se casou com Raquel, com Rebeca, e que Isaac rezou por Rebeca. Diz então que Rebeca concebeu e concebeu filhos gêmeos. E Deus disse que o mais velho serviria o mais novo, que a bênção dele seria concedida a todos, mas a bênção principal seria dada ao mais novo. E não era esse o costume normal. O costume normal era o que? A bênção se dá ao primogênito, ao mais velho, ao que nasce primeiro. Rebeca percebeu que tinha algo de estranho, porque ela percebia uma luta dentro dela, das duas crianças. E Deus diz, é porque duas nações lutam dentro de ti. Duas nações sairão de ti, duas grandes nações. Mas uma, a do mais novo, será maior do que a outra, a do mais velho. E diz então que no dia do nascimento, o primeiro saiu, Esaú, peludo, vermelho, ruivo. O primeiro saiu peludo, e o segundo, agarrado no calcanhar do primeiro, saiu depois. E diz Deus, um povo, versículo 23, tens duas nações no teu ventre, dois povos se dividirão ao sair de tuas entranhas, um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então Rebeca sabia disso. Estes eram os planos de Deus. Isaac sabia disso. E aqui, meus irmãos, essa história deve nos ensinar. Saiamos aqui do contexto dos dois filhos, mas apliquemos a nossa vida. Nós precisamos ser obedientes aos planos de Deus. Isto é, estamos num sábado em que nós nos recordamos da Virgem Maria, que diz ao anjo, faça-se em mim conforme disseste, faça-se em mim conforme a tua palavra.
e deu o seu sim a Deus. Isto é, também nós somos chamados a dar o nosso sim a Deus e deixar que os planos de Deus se realizem na nossa vida conforme os quereres de Deus, mesmo que não sejam os nossos, conforme os planos de Deus, mesmo que os planos de Deus não venham ao encontro dos nossos, mas venham de encontro com os nossos, isto é, sejam contrários. Nós não quereríamos que as coisas fossem daquele modo, mas esta é a tua vontade, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, vamos começar já desde o início a aplicar isso à nossa vida, pedir a Deus docilidade, para que os planos de Deus se realizem na nossa vida e não tenhamos dúvidas que talvez não vejamos na hora, mas depois, um dia veremos que os planos de Deus são bons, são santos e são salvíficos para mim e para os meus irmãos. Os planos de Deus não são para a nossa perdição, como disse tão bem São Thomas More, né? Preso, prestes a ser morto, ele diz que a vontade de Deus, mesmo que se nos apresente má, ela é sempre ótima. A vontade de Deus é a melhor. Pois bem, então, essa foi a vontade de Deus. Gênesis capítulo 25, versículo 27, diz que os meninos cresceram e que Esaú tornou-se hábil caçador, um homem do campo, que vai depois refletir São Luís Maria Grion de Montfort, que não parava em casa, e casa aqui, entendamos, a casa interior. E Jacó era um homem pacífico que morava na tenda. Era um homem mais interior, era um homem de mais oração. E diz aqui que Isaac preferia Esaú, o pai preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Pois bem, o tempo passa, os dois crescem, e diz que uma vez Esaú volta do campo faminto e Jacó, o irmão, estava ali preparando um guisado. E o irmão disse assim: me dá esse guisado, eu estou morrendo de fome, eu quero comer. E Jacó disse: eu troco. Coisa de irmão, né? Eu troco pela primogenitura. Se você me der a sua primogenitura, eu te dou o meu guisado. E diz que Esaú desprezou. E eu aqui preocupado com primogenitura. Lembremos-nos que a primogenitura era a bênção de Deus. Então, Jacó estava disposto. Vejamos aqui, meus irmãos, se nós lermos as Escrituras simplesmente com um olhar carnal, humano, social, nós não tiraremos o verdadeiro ensinamento, o ensinamento espiritual. Isto é, Jacó queria a bênção de Deus, enquanto Esaú queria os prazeres humanos, o bom prato, a boa comida, o prazer, o aqui e agora. Então, Jacó diz: olha, eu te dou o prazer do aqui e agora, tu me dás a bênção de amanhã, tu me dás então o direito de primogenitura. E ele diz aqui a palavra que Esaú diz: fechado, pode ficar com a bênção da primogenitura, mas me dá o guisado. E diz aqui, versículo 34, Gênesis capítulo 25, versículo 34, Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. E foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ele vendeu. Meus irmãos, não é assim que muitos
nos sentimos tentados também de vender a nossa filiação divina, a bênção da primogenitura, de trocar as bênçãos de Deus por um prazer momentâneo, por um prazer imanente, por um prazer deste mundo, e nós desprezamos a bênção de Deus. Então nós precisamos olhar para esses personagens e ver o homem velho e o homem novo, a mulher velha e a mulher nova, o homem, a mulher que busca as coisas do alto, de um lado, Jacó, e o homem, a mulher, que tem os olhos apenas para as coisas terrenas, Esaú. Então nós precisamos ver, e essas duas realidades subsistem na nossa mesma alma, vivem ali, convivem essas duas realidades, e nós precisamos o quê? Alimentar o homem novo, o homem espiritual, o homem que tende para as coisas do alto, e fazer morrer o homem velho, a mulher velha, fazer morrer aquela tendência que privilegia as coisas do aqui e agora. E por mais bonitinho que seja falar, vocês sabem, não é tão fácil viver. É uma luta de toda a vida. Pois bem, diz então que o tempo passa, Deus no nascimento disse que a bênção da principal, a nação principal sairia de Jacó, a nação do Messias, a linhagem do Messias, de Cristo. Esaú, de alguma maneira, confirma isso, vendendo a sua primogenitura, e aí vem a leitura de hoje. Então, isso aqui tudo, não se preocupe, que eu não vou falar mais do que 40 minutos, mas isso tudo foi a preparação para que você entenda a leitura de hoje, porque começa assim, fica até feio, né, de compreender. Então começa a leitura de hoje. Está lá, Isaac, moribundo, vai dar a bênção, e Rebeca, que sabia de tudo isso, disse: a bênção é para Jacó, não é para Esaú. Então diz que Esaú sai para caçar e Rebeca dá aqueles conselhos. Pois bem, São Luís Maria Grignon de Montfort, ele pega esse texto, já que Rebeca é uma figura da Virgem Maria, ele pega esse texto e ele diz que, aqui no capítulo 6, ele diz assim, que nós devemos olhar para Jacó e Esaú, e compreender que essas duas realidades convivem na nossa alma. E ele afirma, né, que Deus se serve então das mazelas humanas para realizar os seus desígnios. E diz assim que, longe de retratar, isto é, quando Jacó estava diante do seu pai fazendo aquilo, ele sabia, está dizendo São Luís Maria Grignon de Montfort, ele compreendia que ele estava fazendo aquilo que estava de acordo com os planos de Deus, isto é, aquele direito da primogenitura era dele, embora ele também tivesse consciência de que estava agindo de uma maneira não muito honesta. Pois bem, e aí São Luís Maria Grignon de Montfort, ele diz que nós devemos ser com Nossa Senhora da mesma maneira que Jacó foi com Rebeca. Jacó foi obediente. Jacó, ele amava a sua mãe, e Jacó não saía da tenda. Então, o que significa, diz São Luís Maria Grignon de Montfort, que Jacó permanecia na tenda, que nós precisamos ter esta vida interior, que um verdadeiro devoto da Virgem Maria, e que quer alcançar as bênçãos de Deus, precisa viver na tenda e não no campo. Na tenda vivia Jacó, no campo vivia Esaú.
Nós precisamos, meus santos, levar a sério a nossa vida de oração. Senão, nós nos perderemos. Senão, nós faremos pouco caso das promessas de Deus. Imagine, meus santos, Deus nos promete o céu, muito mais do que a bênção de primogenitura que seria dada a Esaú. Deus nos promete a felicidade eterna. Deus nos promete a participação na sua própria natureza. E nós, não poucas vezes, pouco caso dessas promessas fazemos. Na verdade, ficamos com os olhos voltados para as coisas do mundo. Por quê? Porque não alimentamos a nossa alma com a sabedoria divina. Se nós rezamos, as coisas do alto se tornam cada vez mais reais. Se nós rezamos, temos vida de oração, nós desejamos cada vez mais a Deus e a amizade com Ele. Se nós rezamos, a vida na graça se torna cada vez mais possível. Isto é algo possível. Se nós rezamos, a vida na graça se torna cada vez mais agradável. Como é bom viver na presença de Deus. Mas se nós não rezamos, a vida na graça se torna uma quimera, uma realidade inalcançável. Ninguém pode viver isso. Essa palavra é dura demais. A palavra de Deus se torna cada vez mais estranha a nós. Se nós não rezamos, a palavra de Deus se torna cada vez mais indesejável. Isto é, você não apenas vê a palavra de Deus, a vontade de Deus como algo difícil, mas como não desejável. Bom mesmo, não tenho coragem de dizer isso, mas bom mesmo é o que o mundo apresenta. Bom mesmo é viver como os pagãos vivem. Porque como você não reza, você vai perdendo cada vez mais a connaturalidade. Isto é, você não mais ama o que Deus ama, você não mais se alegra com o que Deus se alegra, você não mais deseja o que Deus deseja, porque você perdeu essa intimidade com Deus. Então, nós precisamos, assim como Jacó, nos manter na tenda interior. Mas continua. São Luís continua dizendo que não só permanecer na tenda, mas nós precisamos estar sempre próximos da mãe e obedientes à mãe, assim como Jacó. Ele amava a mãe, era próximo dela e lhe era obediente. Diz aqui que quando Isaac estava prestes a dar a bênção da primogenitura, diz aqui no versículo 8 que Rebeca se volta para ele, Gênesis capítulo 27, versículo 8, e diz assim: ouve-me, meu filho, e faze-me o que eu vou te dizer. Ou, como em outras traduções, ouve, meu filho, e segue os meus conselhos. E diz que Jacó, sem conhecer Jesus, foi obediente a Rebeca, como Jesus foi obediente à Virgem Maria, quando, olhando para o seu filho, disse: eles não têm mais vinho. E Jesus foi obediente a Maria, e Jacó foi obediente a Rebeca, e fez o que ela mandou. E aí, enquanto Esaú correu para caçar, ela disse: traze aqui 2 cabritos. E ele poderia normalmente dizer: mas mãe, um cabrito já é mais do que suficiente para alimentar uma pessoa. Mas diz que ele não questiona. Ela me mandou buscar 2 cabritos. 2 cabritos eu vou buscar. E diz São Luís Maria que nós precisamos ser obedientes à Virgem, assim como ela foi obediente a Deus, e assim como Jacó foi obediente a Rebeca. Nós não devemos ficar questionando, porque é que a Virgem Maria me pede. Se você tem intimidade com Nossa Senhora, como Jacó tinha intimidade com Rebeca, ela lhe falará ao coração. Se você é um consagrado a Nossa Senhora, você terá intimidade com a Virgem Maria, e você perceberá, você tentará imitar as virtudes dela, e ela lhe falará ao coração. E quando a Virgem Maria
lhe pedir alguma coisa, você nunca vai questionar, mas se a minha mãe me pede isso, isso eu farei. Então essa devoção, essa intimidade com Nossa Senhora e essa obediência filial. E vai dizer então São Luís Maria Grião de Montfort que Rebeca pediu 2 cordeiros, porque eles eram imagem do nosso corpo e da nossa alma, que devem ser oferecidos à Virgem Maria, para que, assim como Rebeca matou os cordeiros, a Virgem Maria também mate o pecado que existe no nosso corpo e na nossa alma. E diz então, São Luís lança um olhar também sobre Esaú, e diz que Esaú é a figura dos réprobos, é a figura dos perdidos. Percebe aqui, meus irmãos, que nós estamos indo além dos personagens históricos, mas é uma visão, é uma leitura espiritual. Jacó representa aqui a nossa alma, o homem novo. Esaú, o homem velho. Esaú, o primogênito, era forte e robusto, destro e hábil no manejo do arco e da caça. Quase nunca parava em casa, confiando apenas na sua força e capacidade. Não se esforçava por agradar Rebeca, sua mãe, e não fazia nada por ela. E aí ele diz: assim são os condenados. Confiam mais na sua força e na sua diligência para os negócios do que em Deus. Ora, meus irmãos, a alma que reza, ela expressa na sua oração o contrário disso. Porque uma pessoa que reza, ela reconhece de que ela não é forte o suficiente para vencer as dificuldades da sua vida, as tentações da sua alma, que ela não é sábia o suficiente para discernir o melhor caminho. Ela sabe que ela precisa receber de Deus a força necessária, a seiva necessária para dar fruto. Então, enquanto Esaú representava isso, Jacó representava totalmente o contrário. Os réprobos nunca ou quase nunca permanecem na sua casa interior. É aquilo que nós falamos a respeito da vida de oração. E os réprobos pouco se preocupam com a devoção à Virgem Maria, a mãe dos predestinados. Acham que não é necessário tanta devoção assim. E até lá no fundo criticam esse exagero de devoção à Virgem Maria. Isso quem está dizendo é São Luís Maria Grião de Montfort. E acho que é alguém muito autorizado, né, para isso afirmar. O que com isso ele quer dizer? E já estou terminando. Nós precisamos, meus irmãos, assim como Jacó era muito ligado a Rebeca, e Rebeca, de uma maneira humanamente impossível, conseguiu-lhe a graça de que ele precisava, porque como é que Jacó conseguiu se passar despercebido para alcançar a bênção, era humanamente impossível. Assim a Virgem Maria fará o impossível para que nós alcancemos a bênção para a qual fomos predestinados. Isto é, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Se nós nos ligarmos à Virgem Maria, como Jacó se ligou a Rebeca, ela fará todas as coisas. E é isso que, por exemplo, quando o Padre Pio falava a respeito da Virgem Maria, quando São João Bosco, Dom Bosco, falava a respeito da ação da Virgem Maria na sua vida e no seu ministério, é isso que acontecerá também conosco, isto é, se nós nos agarrarmos a Nossa Senhora, se nós não tivermos medo de ser devotos de Nossa Senhora, se nós pedirmos a graça de crescer cada vez mais em amor, em docilidade, em obediência a Nossa Senhora, ela alcançará aquilo que para nós é impossível, não apenas a nossa salvação, mas a nossa santificação. Ela é o caminho, vai dizer São Luís Maria Grião de Montfort, ela é o caminho mais seguro e mais curto para Deus. Então não tenhamos, cristãos, digo não apenas para os católicos, claro,
principalmente para os católicos, mas cristãos, não tenhamos medo de amar Nossa Senhora. Ela nos levará perfeitamente a Cristo. Ela nos levará à verdadeira e única igreja de Cristo. Então não tenhamos medo de ser devotos de Nossa Senhora, não tenhamos medo de nos consagrar a Nossa Senhora, não tenhamos medo de ter muita intimidade com Nossa Senhora. Por quê? Porque no fim das contas ela nos levará para Deus. No fim das contas ela fará com que nós alcancemos aquela bênção que Deus quer nos conceder. Assim como Rebeca, e termino, conseguiu para Jacó aquela bênção que Deus, não obstante a vontade de Isaac, aquela bênção que Deus queria dar a Jacó, a Virgem Maria, meus irmãos, conseguirá, apesar das nossas maldades, dos nossos pecados, das nossas infidelidades, da nossa preguiça, da nossa frieza, a Virgem Maria conseguirá com que aquelas graças que Deus quer nos conceder se realizem na nossa vida. Então hoje, neste sábado, peçamos a Nossa Senhora a graça da devoção. Digamos a ela com as nossas palavras: minha mãe, me ensina a ser devoto da Senhora. Minha mãe, me ensina a amar muito a Senhora. Minha mãe, tira do meu coração todo medo de amar muito a Senhora, porque não tenhamos medo. Quem muito amar a Virgem Maria, ela ensinará a muito mais amar a Deus acima de tudo. E ela é a nossa mestra por excelência. Ela que nunca foi enganada pelo diabo, ela que sempre amou a Deus com todo o seu coração e foi sempre sim. Que hoje então, nesta Santa Missa, ouvindo esta palavra, aqueles que vão receber a Eucaristia, peçamos esta graça para nós e para todos aqueles por quem nós também rezamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.